ficou conhecida por ser uma das mais fortes de toda a franquia. Eles eram os mais temidos e por esse motivo se tornaram alvo dos Vikings de Berk. Dizem que ninguém era capaz de sobreviver ao ataque de um Fúria da Noite e por esse motivo eles não tinham quase nada de informação. Afinal, se nenhum Viking voltou para contar a história, com certeza o conhecimento sobre eles era quase nulo. Em toda a trilogia só vimos um Fúria da Noite, no caso o Banguela. Será que ele é de fato o último? O que aconteceu com os Fúrias da Noite e por que não apareceu mais nenhum dragão dessa espécie na franquia? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo isso pra vocês. Bom, eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agora continua aí comigo porque hoje você vai entender tudo sobre os Fúrias da Noite. Antes de ir diretamente pro vídeo, eu queria falar do clube de canais. Pra quem não sabe, os inscritos que utilizá-lo era como se fosse um prêmio. Basicamente, a maior recompensa para os vikings antigos era capturar um Fúria da Noite. Afinal, eles consideravam essa espécie a mais difícil de encontrar. No primeiro filme, o Soluço disse que ele nunca roubava comida e nem sequer era revelado. Ou seja, o povo de Berk não tinha ideia de como era esse dragão. Até porque ninguém tinha retornado para contar o que aconteceu. Inclusive, na descrição dele não tinha nenhum desenho para ilustrar a sua aparência, diferente dos demais que também estavam no livro. Bom, isso revela que ele era perigoso e a única mensagem dos vikings era essa aí. Esse dragão é a cria diabólica do raio e da própria morte. Não se atreva a enfrentar esse dragão. Só há uma chance. Esconda-se e reze para que ele não te encontre. Eu acho que deu pra entender. Sim, ele era o mais temido entre todos e todo o seu conjunto misterioso causava medo na aldeia. Certamente isso responde à pergunta inicial. Os Fúrias da Noite foram caçados porque eram uma ameaça em potencial. Desse modo, todos os vikings do arquipélago bárbaro pretendiam acabar com eles, embora quase ninguém conseguia, revelando que os Fúrias da Noite passaram a ter um valor maior, porém não eram encontrados com facilidade, reforçando a minha teoria de que eles não desapareceram por conta dos vikings. Portanto, eu vou falar sobre isso depois, levando em conta que esses dragões tinham um poder de fogo muito alto, provando que a caça por eles não foi o motivo da espécie ter sumido, por assim dizer. Agora que nós já entramos no assunto, uma coisa que também causa interesse nas pessoas é o local onde vivem os Fúrias da Noite. No início da franquia, as pessoas achavam que todos os dragões moravam no Vulcão da Morte Rubra. Portanto, com o lançamento do segundo e do terceiro filme, percebemos que existem diversos ambientes que servem de moradia para as espécies, como o Santuário da Besta Implacável e o Mundo Escondido. Mas isso não é suficiente para dizer onde os Fúrias da Noite moram, porque simplesmente não apareceu nenhum dragão dessa espécie nesses lugares. Claramente dá pra ver algumas Fúrias da Luz no terceiro filme, porém estamos à procura de Fúrias da Noite, então isso não quer dizer nada. Tá, mas então aonde eles vivem, se não é no Mundo Escondido? Para facilitar o entendimento, vamos pensar na série Corrida até o Limite. Lá podemos ver que existem diversas ilhas, cada uma responsável por abrigar uma espécie nativa. Desse modo, chegamos a uma conclusão. Existe também a Ilha dos Fúrias da Noite, mesmo que em nenhum momento ela tenha sido confirmada. É o que pra mim faz sentido, afinal, se cada espécie tem uma ilha, por que os Fúrias da Noite também não teriam? No entanto, temos que lembrar de uma coisa. Não sabemos exatamente a localização dela, mas certamente é bem longe. Lá seria o lugar onde os Fúrias da Noite vivem com tranquilidade, sem se preocupar com algum tipo de perigo. Resumindo isso que eu falei, essa espécie, depois de sofrer vários ataques, teve que se mudar para um local com mais segurança e optaram por uma ilha bem distante dos vikings. Lá no terceiro filme da franquia, o Grimel disse que caçou todos os Fúrias da Noite e o Banguela era o último da espécie. Inclusive, ele tentou fazer de tudo para capturar o Banguela e o resto vocês já sabem. Tá, mistério solucionado, esses dragões foram caçados até a extinção, fim de conversa. Porém, pessoal, eu acredito que essa afirmação é falha e vou explicar pra vocês. Pensa comigo, o Grimel disse que matou todos dessa espécie e só sobrou o Banguela. Então quer dizer que não foi todos. Olha, se o Banguela
Banguela conseguiu ficar vivo durante esses anos, com certeza tiveram outros que também conseguiram. Os Fúrias da Noite são inteligentes e possuem habilidades avançadas. Meio que seria bem complicado deles serem extintos assim, reforçando a minha teoria de que o Grimmel conseguiu caçar apenas alguns deles e achou que aniquilou a espécie, quando na verdade a maioria dos Fúrias da Noite fugiram do arquipélago bárbaro em busca de proteção e segurança. Enquanto isso acontecia, o Banguela se perdeu do resto do grupo e começou a viver sozinho no meio de outras espécies. Dessa forma, ele saía junto para atacar as aldeias e, por coincidência, naquela noite lá no primeiro filme, ele atacou a ilha de Berk e acabou sendo atingido pelo soluço. Bom, essa é a minha ideia sobre o que aconteceu com os Fúrias da Noite. Afinal, eu acho que eles não foram extintos por conta daquilo que eu falei. Eles são espertos e com certeza pensaram em uma forma de migrar sem deixar nenhum vestígio pelo caminho. Foi uma escolha difícil, mas resultou em uma história incrível, cheia de aventura. Ou seja, seguindo a lógica da minha teoria, o Banguela não é o último Fúria da Noite e passou a ter outro estilo de vida, embora os outros ainda estejam vivos, porém com a fama de uma suposta extinção. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham